Olá, oitavo ano, vamos dar sequência aí ao nosso PET de Geografia, semana 2, hein, do volume 3. E nós já falamos um pouquinho semana passada, hein, de Guerra Fria, mundo bipolar, mundo multipolar, né? Então a Guerra Fria começa aí no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né? E ela vai até 91. Guerra Fria, mundo bipolar, dois polos de poder dominando o mundo, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E dos anos do ano 1991 até agora, nós estamos vivendo aí a nova ordem mundial. O mundo multipolar, muitos polos, muitas potências no comando. Vamos lembrar um pouquinho então da Guerra Fria. O que são esses dois polos de poder? Esses dois polos são os dois países considerados potências na época, devido ao seu grande poder de influência econômica, militar e política. Então eles eram poderosos nas três áreas. Tinham dinheiro, tinham poder militar e tinham poder político. Eles influenciam outros países. Isso é o poder político. Quais países são polos de poder? Durante o período histórico, os países polos do poder, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Então, vocês vão ver que mudou muito do mundo bipolar até no mundo da nova ordem mundial, multipolar. Então, na época da Guerra Fria, do mundo bipolar, quem eram os polos? Estados Unidos e União Soviética. E hoje em dia, na nova ordem mundial, vejam aí no segundo quadrinho, Estados Unidos, Japão e vários países da Europa são as potências hoje em dia. E ainda pode mudar, hein, pessoal? Mundo bipolar e a nova ordem mundial, o que vai mudando? Olha só. Primeiro que para ser considerado uma potência, esses países têm que influenciar, têm que dominar ou exercer alguma influência, algum poder sobre outros que não são potências. Por exemplo, os Estados Unidos é uma grande potência que influencia toda a nossa América Latina, que nós somos mais fracos, periféricos, né? A Europa Ocidental influencia todo o leste europeu. O Japão influencia o Sudeste Asiático e assim sucessivamente. Então vamos direto para a pergunta número 1. Vejam aí, a letra A. Anote em seu caderno o nome e as áreas de influência dessas potências. Elas estão com estrelas aí, ó. São 4 potências e tem linhas que circulam em volta dela. Então vocês vão colocar o nome dessas 4 e qual a área que elas estão influenciando. Então vocês vão ver aí essa linha que está circulando em volta dela, está marcando quais continentes. Então vocês vão marcar o nome desse país e qual a área aí, qual a região que ele exerce influência. Muito fácil aí essa A, hein? B. Compare esse mapa com o mapa da semana passada. Já colocamos os dois aí para vocês. Vocês vão observar a posição dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão. O mapa de cima é o da semana passada, do mundo bipolar. Lembrando que os Estados Unidos, ó, todas as grandes potências de hoje, eles eram capitalistas no primeiro mapa. Olha a dica aí que pode ajudar vocês a responderem. O que vocês percebem, então, justamente quem são esses países que estão muito poderosos hoje em dia na nova ordem mundial? Pergunta número 2. O famoso Muro de Berlim, olha aí. O que chama sua atenção nesse contexto? Pesquise ou converse com seus familiares sobre a finalidade desse muro. Mas eu já vou dar uma dica aí logo agora, hein? Olha aí. Primeiro, para entender o Muro de Berlim. Berlim é a capital da Alemanha, um país lá da Europa. Quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, o país ficou muito dividido. Ficou dividido em 4 partes. 3 partes capitalistas, uma da França, uma da Inglaterra e uma dos Estados Unidos. E uma parte socialista, né? Ficou para a União Soviética, principalmente aí para a Rússia. Então vejam nesse mapa aí como que a Alemanha ficou dividida. Inclusive a capital Berlim ficou com uma parte socialista e uma parte capitalista. Vejam aí, ó, Berlim foi dividida entre capitalistas e socialistas. Chegou uma hora em que pessoas da parte socialista começaram a fugir para o lado capitalista. Então os governantes do lado socialista não queriam deixar. Então tiveram que construir esse muro para impedir a fuga. Porque claro que o capitalismo, as pessoas eram mais livres, podiam decidir sobre o próprio dinheiro, podiam ganhar mais dinheiro, né? Então as pessoas queriam mudar para o lado socialista. O muro foi construído, ele durou de 1961 até 89. No ano de 89, quando a Guerra Fria acaba, uma das primeiras coisas é o povo ir para as ruas quebrar o muro. Mas tem pedaço dele lá até hoje. Então ele é o maior símbolo da Guerra Fria. Um país dividido no meio, uma cidade dividida entre o lado capitalista e o lado socialista. Pergunta número 3. Cite 2 motivos para o mundo bipolar ter acabado. Olha as dicas que eu vou dar aí agora. Por que o mundo bipolar acabou? A Guerra Fria, por que ela acabou?
De um lado, os Estados Unidos estavam avançando, crescendo cada vez mais. Ele foi esperto, né? Ele lutava com a União Soviética, ele competia, ele gastava com arma, mas ele foi crescendo, ele não deixou de gastar nos outros setores. Então ele foi crescendo cada vez mais. Em compensação, a União Soviética foi fracassando. E foi acabando o dinheiro dela, ficou quebrada, ela não conseguiu acompanhar o avanço que o lado capitalista teve. Então esse é um grande fator. Dentre outros fatores, a população da União Soviética ficou muito insatisfeita, o povo estava muito triste, não queria mais aquela situação, começou a fazer manifestação nas ruas. A União Soviética teve o seu fim oficial em 91. Então ela desmanchou, não existe mais. Se você olhar o mapa mundo atual, não tem União Soviética mais, ela desmanchou. E assim acaba o mundo bipolar, começando a nova ordem mundial. Número 4. Vocês vão olhar essa tabela do PIB, o tanto de dinheiro que esses países produziram, né, acumularam no período de um ano. Olha o PIB de 2013, como que os Estados Unidos cresceu o PIB, a China, a última linha dessa tabela, é o segundo maior PIB do ano de 2013, que seria o PIB mais atual que a gente tem. E se você olhar dos anos 80 a 90, o período da Guerra Fria, olha o que aconteceu com o PIB da Rússia. Praticamente a única que o PIB, ao invés de aumentar, diminuiu. Perceberam? Então, olha só, qual o papel das novas potências para a crise da bipolaridade e o nascimento da nova ordem mundial? Está vendo que todas as potências atuais do mundo multipolar, o PIB delas cresceu muito. Em compensação, o da Rússia, né? Olha no ano de 1990 como é que ele estava. Embora deu uma recuperada, já melhorou bem no ano de 2013, mas vocês viram que o período da Guerra Fria foi péssimo para a Rússia. Ela só caiu. Então vocês podem mencionar isso na número 4. E por fim, a última, vai falar um pouquinho da China. A China, em 2013, acabei de falar dela lá na tabela. Ela já tinha a segunda maior economia do planeta, o segundo maior PIB. Quase 15% da riqueza do mundo inteiro fica com a China, né? Pensando nisso, podemos afirmar que a posição ocupada por esse país no mapa e na tabela das atividades anteriores mostra o papel dela atual? Se a gente está falando que ela tem o segundo maior PIB do mundo e lá na pergunta número 1 ela não é uma das estrelinhas, então está praticamente respondido, hein? Pensem um pouquinho, leiam aí com calma esse quadrinho azul e está muito fácil, hein? Mandem as respostas para o professor de vocês ainda hoje, tá bom? Para o coordenador, aliás, e qualquer dúvida, chame o professor de geografia de vocês, que ele vai ter o prazer de atendê-los.